Finalmente, depois de muita espera, tivemos a exibição do filme The Batman, que estava sendo muito aguardado por todo mundo por trazer essa nova versão e essa nova história do Batman interpretado pelo Robert Pattinson, tendo também o Pinguim, o Charada, a Mulher Gato e toda uma Gotham diferente, toda uma Gotham com uma pegada no ar totalmente diferente do que a gente já viu anteriormente. E claro, quem já assistiu o filme, o Charada roubou a cena inúmeras vezes e foi um personagem excelente no filme. Esse Charada, ele é uma versão bem mais serial killer, bem assassina, ele mata, diferente do Charada que a gente é acostumado a ver, aquele caricato, aquele das HQs e tudo mais. E só lembrando, né, assim, pra quem é meio desnorteado, esse vídeo vai ter spoiler do filme. Então se você não assistiu o filme e não gosta de spoiler, pausa aqui e volte mais tarde no vídeo, né? Caso contrário, se você não ligue, vamos seguir adiante, porque o vídeo de hoje é muito legal. Até porque hoje eu vou discutir com você que tá assistindo comigo quem foi o melhor charada. Eu vou considerar os dois melhores charadas do live action. Tem três, claro, a gente não pode esquecer do Jim Carrey, do filme dos anos 90, do Batman, né? Mas aquele charada é muito tosco, um charada muito caricato, sem que não oferece perigo nenhum ao decorrer do filme e é esquecido. Então hoje eu vou falar dos dois últimos charadas que tivemos, né? O charada um pouco mais caricato e não um assassino da série Gotham, que já foi finalizado agora com 5 temporadas, interpretado pelo ator Cory Michael Smith, e também falar sobre o atual charada do filme The Batman, que é interpretado pelo Paul Dano, que também foi extraordinário no papel. Os dois charadas foram bons. Já vamos começar aqui agora no vídeo, assim de antemão. Os dois charadas são perfeitos, cada um na sua proposta. É um pouco injusto ter esse embate de qual foi melhor, porque os dois têm propostas diferentes ao ser o charada, mas é uma comparação que eu queria fazer e trazer esse embate para vocês. Já adianto para vocês que o meu preferido é o charada da série Gotham, interpretado pelo Cory Michael. E agora falar um pouquinho sobre cada charada, né? O charada do Cory da série Gotham é um charada mais caricato, ele também traz mais aquela essência das HQs, ele é mais fiel, ele ao longo da série ele vem se desenvolvendo, ele trabalhava dentro do DCPD, né, o Departamento de Polícia de Gotham City, ele era, eu acho que cientista forense ou alguma coisa assim, que ele sempre estava nas cenas de crime e tudo mais. E aos poucos, ao decorrer das temporadas, foi surgindo essa dupla identidade na cabeça dele, né, que ele combateu ao longo dos episódios. Muito parecido com o que acontece com o Duende Verde, do Homem-Aranha, lá no primeiro filme do Homem-Aranha, e teve agora também no Homem-Aranha No Way Home, né? Ao mesmo tempo que ele é aquela pessoa boa que tenta combater essa outra personalidade, às vezes essa personalidade toma conta e faz atrocidades. É isso que acontece muitas vezes com esse charada. Desde o começo ele sempre gostou muito de fazer charadas, né, que é a essência desse personagem. Então antes mesmo dele se tornar o vilão charada, o vilão do Batman, da cidade de Gotham e tudo mais, também ele fazia piadas lá dentro do departamento de polícia para as pessoas, só que ele sempre era aquele nerd desajustado que todo mundo zoava e ria, né, ninguém levava a sério. Inclusive o crush dele, né, não levava ele a sério. Mas o que despertou a sociopatia e o gatilho na cabeça dele foi aquele momento em que ele matou a namorada dele, o amor da vida dele. E ali foi onde essa outra identidade dele, né, essa identidade do charada se despertou e ele começou a tentar lutar contra ela, mas resultou no que a gente já sabe, né, ele não conseguiu, ele assumiu essa identidade mesmo do charada, ficou cada vez mais louco e até a 5ª temporada ele se tornou então por definitivo o charada, né, aquele vilão usando o terninho verde. Ele até usava aquele chapéuzinho verde lá que às vezes ele usa nas HQs, mas se tratando de live action, não sendo HQ, para não ficar tão caricato assim, eles resolveram não colocar. Mas em questão de fidelidade às HQs, esse charada é mais fiel do que o charada do filme The Batman. E agora falando um pouco sobre esse novo charada do filme, interpretado pelo Paul Dano. É um charada diferente, uma versão muito diferente do que a gente foi acostumado a ver em Gotham. É uma versão assassina do charada, ele mata mesmo, sem dó nenhum. Ele usa uma máscara também que cobre todo o rosto dele pra esconder assim de começo a identidade dele. E ele atua assim muito nas sombras, tipo matando as pessoas importantes de Gotham, pra ser justo ao nome dele, né. Ele fica colocando aquelas charadas, aquelas perguntas e tudo mais pra o Batman ele
ele ir investigando e ir descobrindo. Mas como ele fala no filme, ele faz isso pra não dar a resposta, porque se você dá a resposta direto pra pessoa, às vezes ela não vai dar importância. Então pra eles entenderem, principalmente o Batman, né, porque a ideia dele sempre foi fazer com que o Batman trouxesse toda a sujeira de Gotham à tona, né, trouxesse tudo pro povo e pra polícia ver. Então pra que o Batman entendesse tudo o que ele queria, entendesse o que ele tava querendo desmascarar, podridão de dentro de Gotham, ele fazia charadas e tudo pro Batman ir descobrindo e vendo a gravidade da situação. E assim, esse charada, ele foi atacando pessoas importantes de Gotham, uma por uma, desde o prefeito até chegar na família Wayne. E foi ali que ele mexeu muito com o Batman, né, porque atacou a família dele, revelou alguns segredos sobre a Martha Kent, sobre o Thomas Wayne e tudo mais. Até interessante que a Martha, ele cita o nome dela, né, que é o nome de solteira, que é Martha Arkham, fazendo referência ao asilo Arkham, que é muito legal, foi muito bom ver isso. Mas ele vai passando por essas pessoas e ele vai matando, inclusive também o comissário, que se revelou depois de um tempo sendo corrupto. Lembrando, nesse filme o comissário de polícia não é o James Gordon ainda, ele vai se tornar comissário de polícia. Por enquanto, se eu não me engano, ele é tenente, pelo que eu me lembro, que eu vi no filme. Mas ele não é comissário, e o comissário era um corrupto. Então o charada acabou matando ele também, e de várias formas diferentes ele matava essas pessoas e colocava charadas pro Batman e descobrindo tudo isso que ele queria, até chegar tipo no topo, aonde ele queria chegar, que era no Falcone. Inclusive depois ele mata o Falcone e depois ele se entrega e tudo mais pra falar com o Batman, pra explicar todo o plano dele, né? Aquela coisa de vilão, executa o plano, vence, depois explica tudo ali pro Batman. Então, pela essa breve explicação, vocês puderam ver que são personagens completamente diferentes, os dois charadas. Eles só carregam o mesmo nome. Um é assassino, o outro ele não é. O mesmo sendo o charada de Gotham, que começou matando, ele não é um charada assassino. Ele não mata por prazer e mata sem dó nem piedade como o charada do filme. Ele mata e depois se arrepende. Em questão de perigo oferecido ao Batman, com certeza o charada do filme ele é muito mais forte, ele oferece muito mais perigo e ele passa muito mais medo do que o próprio charada da série. Destacar, né, que em questão de perigo, o charada do filme é melhor. Em questão de adaptação, o charada da série é melhor. Em questão de carisma entre os dois, com certeza o da série também é melhor. O ator que faz charada da série de Gotham, ele passa muito carisma ao longo dos episódios e você acaba torcendo por ele. Também tem muito a ver pelo tempo de evolução que teve, já que ele participou de 5 temporadas, enquanto que o charada participou só ali de um filme, mesmo sendo um filme longo de 3 horas. E também a gente só pôde depois ver mesmo o rosto do ator e tudo mais no final do filme, então não teve esse tempo pra gente pegar um carisma por ele. O melhor charada pra mim ainda é o da série Gotham, até por preferência, eu prefiro muito mais uma adaptação mais fiel. Infelizmente, esses personagens de séries, eles são esquecidos pela grande maioria e só fazem comparações de filmes entre filmes. Eu vi muita série comparando os dois charadas dos filmes e esquecendo o charada da série Gotham, que é um ótimo charada e que ele merecia, né, ter alguma continuidade, ou sei lá, o ator chamado pra ser charada em algum universo de algum outro filme, porque ele entregou um charada muito bom. Ele tem rosto de charada pra mim, ele tem o rosto do personagem, é muito bom mesmo. Então já aproveite, deixa aí nos comentários e diga você, qual é o melhor charada pra você, o da série ou o charada do filme. E lembrando, esse charada do filme ele não morreu, ele está no asilo Arkham e ele pode voltar num segundo filme para ter mais aprofundamento. Pode ser que nisso a minha opinião mude, mas atualmente, só com o primeiro filme do Batman, o charada da série para mim é melhor. Comente qual é o seu preferido ali embaixo e também já aproveite e deixe o like e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo os próximos vídeos. Vou tentar trazer mais vídeos sobre Batman e também às vezes trazer alguns vídeos sobre a série Gotham, fazendo algumas referências. Inclusive eu quero trazer um vídeo falando sobre o Pinguim da série, comparando ao Pinguim do filme. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fortíssimo abraço. Tchau!